Atenção, vascaínos! Eu sou o Saulo Viana e eu vou trazer mais um município muito importante do nosso estado do Amazonas. Dessa vez, eu falo diretamente do município de Quari, que fica na região do Médio Solimões. Quari é conhecida também como a terra do gás, porque aqui existe uma exploração de gás natural e petróleo, que abastece principalmente a capital, a cidade de Manaus, através de um gasoduto que vai de Urucu até a nossa capital. Com isso, a arrecadação da cidade cresceu muito e possibilitou grandes investimentos. E Quari está numa posição estratégica e é um dos maiores municípios do nosso interior. Além da riqueza pela exploração do gás natural e de petróleo, além das suas belezas naturais, Quari também é conhecida por ser uma cidade genuinamente de vascaínos, que todos os dias, como sempre, acompanham as notícias do nosso Vascão através do canal Atenção Vascaínos. Essa é mais uma cidade que eu trago aqui para que todos possam conhecer e admirar as belezas do nosso Amazonas. Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui em mais um Faísca Tá On. Antes, eu preciso deixar um recado. Você sabe que aqui a gente fala de Vasco, mas além de falar de Vasco, a gente traz surpresa para você que está aí do outro lado. E a 7KB entrou em campo com o canal para elevar o nível da diversão e da confiança. Quer vantagem? Tem muitas. Super odds, saque instantâneo, cashback de até 25%, jogos variados e suporte 24 horas. Tudo transparente, regulamentado e seguro. Mas fique atento, só para maiores de 18 anos. Tá vendo esse QR Code que está aí na tela? Escaneie o seu celular e descubra o mundo da 7KB. Então, torcedor vascaíno, olha, temos muito o que conversar hoje por aqui. Vamos falar sobre essa semana do Vasco. A saída do Coutinho, na minha opinião, é página virada. Amanhã tem jogo, amanhã tem clássico e é clássico decisivo. Por isso, o Faísca Tá On de hoje é muito campo e bola. Esse Vasco sobrevive sem o Coutinho? Quem poderá exercer essa função? Qual a melhor formação? Do outro lado, o Zubeldia, invencível como mandante até hoje do Fluminense. Enfim, muita coisa para eu debater aqui com você, inclusive com um convidado, não candidato, com um convidado especial por aqui. Depois da vinheta eu volto falando muito sobre o Vasco. Se liga aí. Antes de eu trazer o meu convidado aqui, eu preciso dar mais um recado. A Fut Fanatics, essa parceira aqui do Faísca Tá On e também do canal Atenção Vascaínos. Olha, se você está precisando de material do Vasco, dá uma olhadinha na Fut Fanatics. Só que a Fut Fanatics é muito mais do que material esportivo do Vasco. A Fut Fanatics tem tênis, a Fut Fanatics tem chuteira, a Fut Fanatics tem um universo que no mundo do esporte, se eu começar a falar aqui, você não imagina. É o tipo do portal que você entra e começa a observar tudo e você não vai levar só um item. E como você não vai levar só um item, tá vendo esse QR Code que tá aí no cantinho da tela? Escaneie o seu celular, usa o cupom Atenção Vascaínos e você terá desconto. Tá esperando o quê? Vou dar uma dica aqui. Tem algum material da capa antigo lá que tá num valor de torra-torra. Corre lá e faça compra desses produtos. Meus amigos, sábado pela manhã, véspera de clássico, e eu vou chamar aqui quase que um membro efetivo do Faísca Tá On. JP Fará, lá do Tática Vascaína. Meu amigo, você não sabe a alegria quando eu trago alguém aqui para falar de campo e bola. Porque, olha, se tem algo que o Vasco quase não proporciona para o seu torcedor, é falar de campo e bola. Só que amanhã tem jogo. Apesar dessa semana conturbada que a gente teve, amanhã tem jogo. Bom dia, JP. Tudo bom com você, meu amigo? Fala, Jean, bom dia, Igor, todos que estão assistindo. Também estava com saudade de falar de campo e bola, porque essa última semana não deu, né, pra gente falar, mas é sempre um prazer, Jean, bater papo sobre tática com você, que entende muito e
E é sempre um papo de alto nível e obrigado pelo convite. Pode sempre contar comigo, sabe que, como você disse, eu já sou da casa também. Ótimo, ótimo. Sim, o assunto que a gente vai começar hoje aqui, claro que é a saída do Felipe Coutinho. Para mim é página virada, mas eu não vou furtar você como convidado aqui de poder também brevemente expressar a sua opinião. Como que você consegue caracterizar essa passagem do Coutinho do Vasco? É o que você esperava? Ficou abaixo? É uma pena? O Vasco vai sentir muito? Enfim, JP, faça um resumo aí para a gente poder partir daqui em diante e falar desse Vasco sem Coutinho. Jean, o sentimento é decepção, né? A gente espera sempre o Coutinho no alto nível, mas se a gente for fazer um recorte desses últimos anos do Coutinho, de fato ele vem decaindo fisicamente, né? Sofria problemas no mundo árabe, teve no Bayern de Munique também, onde conseguiu me recuperar, mas não era titular absoluto. E no Vasco a gente tinha sempre esse sentimento de que ele fosse ser o grande jogador que todo mundo esperava. Nos primeiros meses teve problema físico, melhorou com a chegada do Diniz. Em certo momento até jogava um pouco mais longe do gol. No ano de 2026 eu discordo muito. Eu acho que ele já estava jogando perto do gol, fez gol de cabeça contra o Mirassol, né, pisando muito mais na área. Se não me engano, ele teve chances contra a Chapecoense, duas dentro da área, enfim. Mas é um sentimento de decepção, não vou me alongar muito, porque é o jogador que era, talvez de todos os últimos que saíram, mais perto de virar ídolo do clube. E agora eu começo a olhar talvez o Ryan daqui a muitos e muitos anos, porque acabou de ir para a Europa. É um sentimento de decepção, né? Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, que eu não discuto a parte emocional. Eu acho que o cara pode ter 1,5 milhão ou 500 mil reais por mês, ou 500 reais, e o problema emocional pode aparecer. O que eu achei injusto, Jean, e não para me alongar de um modo racional, ele culpar o torcedor, que teve carinho, que foi abraçá-lo no aeroporto, que foi abraçá-lo em todo o Brasil, que foi abraçar em São Januário. Eu não sei se ele lidou tão bem com as críticas assim, e que ele consiga recuperar isso, né, do jeito dele, mas o sentimento é de muita frustração do meu lado. Eu li a nota algumas vezes e não ficou muito claro, João, se ele está falando do torcedor ou se ele está falando de algumas pessoas que acusaram ele. Eu acho que ficou muito na conta daquela saída de campo dele, do sorrisinho, do deboche, Sim, sabe? sim, sim, Que as pessoas exatamente. encararam como deboche. Eu acho que ele, como extremamente tímido, ele ficou sem ação ali, tá? Eu não Claro. acho que foi deboche, sabe? Não acho, Não, não acho. O só cara, para assim, completar, Jean, é. o que eu estava comentando é que em nenhum momento eu acho que também é falta de caráter dele, muito pelo contrário, tá? Para Não, que não, fique não. claro, é porque eu Sim, vejo, assim, as sim, pessoas tomam muito pelo lado emocional e o histórico do sim. Coutinho é brilhante, ele é um cara fora de série mesmo, todo mundo fala isso, mas é a forma que ele soube lidar, até saíram algumas matérias no GE, em outros portais, dizendo que ele estava incomodado com as críticas, não soube lidar, mas enfim. Acho que a página virada é uma decepção, porque Sim. eu ainda acho que ele podia entregar, ele estava vindo num ritmo bom, jogando num posicionamento um pouco diferente, mas é aquilo, né, Jean? A gente não tem controle sobre tudo e agora E, o técnico não pode parar, né, ficar reclamando, chorando, porque já tem clássico amanhã e a gente tem que seguir, né? assim, já vamos entrar nesse assunto aí do substituto. As pessoas, quando elas estão tomadas pelo ódio, pelo rancor, elas não conseguem mais separar as coisas assim. Essa questão que você levantou, eu já vou trazer sobre o substituto do Coutinho. Eu peguei lá no nosso grupo e trouxe o posicionamento do Coutinho nos últimos 3 jogos. Aquele Coutinho buscando a bola no pé dos zagueiros, ele desapareceu. O Coutinho, ele estava basicamente jogando da intermediária para frente. Lá no SofaScore, se você for olhar, tem o mapa de calor e também tem uma segunda ilustração deles, que é quando você vai em passes, as flechinhas, da onde ele tocou na bola. E não tem nada a ver com um posicionamento de quem está buscando aqui atrás. Teve jogo que ele tocou 3 vezes na bola para cada meio de campo só. Mais do que normal. 3 vezes na bola desses últimos. Ou seja, só que essa construção, essa demonização do Diniz, em que tudo que dá errado no Vasco é culpa do Fernando Diniz, deixa quem está com esse preconceito falar isso. Isso não quer dizer que o trabalho do Diniz, quanto à efetividade, não precisa melhorar. Ele precisa melhorar e muito. Ele precisa colocar muito ponto na tabela.
E se ele não passar do Fluminense e não ganhar aí os próximos jogos do Brasileiro de 4 ganha 2, ele tem que cair. Isso é um fato. Não dá pra ficar esperando. Ah, vamos cruzar os braços e esperar pontuar. Porque daí vai ter gente aqui no chat que vai dizer que eu tô defendendo o Diniz. Então já tem que deixar bem claro isso, né? Não, somos dois aqui, porque o que a gente apoia de falar do Diniz é... sabe? Mas eu entendo que ele vai, se continuar assim, ele vai cair. Só que eu consigo ser torcedor e não dar a interpretação que cada coisa merece. Quando o Diniz usava o Coutinho para buscar a bola lá atrás, isso era uma porcaria. Eu não, em nenhum momento eu achei isso legal. Nenhum. Outra coisa que melhorou essa descida do Diniz, na verdade, né, JP? Esse ano que marcou muito foi quando ele desceu lá contra o Mirassol, que a gente tomou aquele gol. Então foi isso. Mas a entrada de um outro jogador, e deixa eu bater na madeira aqui, o Thiago Mendes, que o problema no joelho dele não seja nada grave mesmo e que ele possa atuar o quanto antes, melhorou isso pro Coutinho, porque ele pôde adiantar um pouquinho, sabe? Então, basicamente, é isso. Coutinho não tá mais. Eu vou te fazer uma pergunta, Jota. Debate pronto, assim. Quem é, nesse elenco, o substituto de Felipe Coutinho? Eu vou pegar um pouco a frase que você usa nos jogos, eu vou falar hoje, né? Porque a gente analisa o momento. E hoje eu acho que é o Rojas, né? Ele vem pedindo passagem no time. Engraçado que no México eu lembro que eu vi muitos analistas dizendo que ele não performou tão bem por dentro, né? Ele era muito mais aquele extremo construtor, né? Que agora todo mundo usa. Mas eu vejo ele sim com posicionamento. O jogo contra o Boa Vista ele atuou claramente ali como camisa 10, fazendo o time andar, rompendo linha também, né? Não sei quanto o Fluminense vai ser mais difícil. Mas hoje, de bate-pronto, é o Rojas. Eu acho que ele é o jogador mais indicado. Mas também tem a opção do Nuno jogar por dentro, que não é muito a característica dele. Não jogou assim em Portugal. Em certo momento jogou no Vasco. Mas eu acho que são essas duas principais opções. Mas hoje eu colocaria o colombiano sim. Ok. Eu tenho amigos no meio do futebol e técnicos, jogadores e tudo mais. E tem algo que eu fico compactuando sempre quando eu troco ideia com essas pessoas e eu vejo que eles são muito adeptos a isso. O bom treinador é aquele que pega os melhores 11 jogadores que ele tem no elenco naquele momento e consegue distribuir esses caras dentro do campo, né? Isso não quer dizer improvisação maluca, mas que consegue distribuir esses caras. E eu não tenho dúvida nenhuma, e antes de rescisão de Coutinho e tudo mais, o 12º jogador do Vasco vinha sendo o Rojas. Por produção, não pelo Diniz. Porque o Diniz estava errando na minutagem do Rojas. Demorando o Diniz estava errando na minutagem do Rojas. O Diniz estava errando na minutagem do Rojas. Não, porque as pessoas têm que entender que eu critico o Diniz também, né? Então, só entendendo? O Diniz estava errando na minutagem do Rojas. O Rojas teve jogo em São Januário que ele foi o quinto a entrar. Completamente errado. Ele tinha que ser o primeiro sempre. Dá 11 camisas. Eu até brinquei, JP, no final do jogo contra o Volta Redonda, eu falei assim, ó. Distribui 10 camisas no Vasco. Pá. A 11ª, chama o Coutinho e o Nuno, pedra, papel e tesoura. Perdeu? Sai. Ganhou? Fica com a camisa. Agora, JP, vamos para o segundo ponto. Não sei a sua concepção. O Nuno, para mim, na direita, eu quero ver qualquer outro jogador na direita. Qualquer. Marino, dobrar PH com Puma. Cara, qualquer possibilidade. Eu não suporto ver o Nuno na direita. Eu acho que o Nuno na direita, ele não entrega 20% do que ele já entregou na esquerda. Tá? Essa entrada do Rojas, você vê puro e simples como esse cara por dentro. Você vê a possibilidade do Nuno ir para dentro do campo e o Rojas jogar um pouquinho mais pela direita. Ou uma opção que eu acho bem viável durante o jogo e gostaria muito de ver, Andrés na direita, Nuno na esquerda e Rojas por dentro. Como que você imagina essa distribuição?
O Andrés sempre jogou, na verdade, pelo lado direito. E aí o Diniz, na última coletiva, disse que nem o próprio Andrés sabia que ele conseguia jogar pela esquerda, né? É uma equação difícil, Jean, porque a gente tem o nosso melhor jogador performando muito acima dos outros, eu não tenho a menor dúvida, pelo lado esquerdo. E aí tirar ele dessa posição pode ser complicado, mas é uma das opções que eu tenho, colocar o Andrés pela direita, retornar com o Nuno para a esquerda. E tem um outro fator do Nuno, que eu concordo plenamente, é que ele não tem finalização com a parte com a perna esquerda. Em nenhum momento eu não me lembro dele cortar para dentro e finalizar. Já pelo outro lado, ele tem a finalização, que é um dos pontos fortes dele, né? E que o Vasco deixou de ter. Então é uma das opções que eu vejo também, essa troca. E também tem, dado o momento do jogo, os três com muita movimentação podem mudar de posição, eventualmente colocar o Rojas por dentro, enfim, são algumas das opções, mas eu gostaria de ver esse time com três ali e mais o Brenner, ou seja, quem for o centroavante no jogo. Essa semana até compartilhei aqui no Tabela, se eu não me engano. Eu participei de uma entrevista coletiva com o treinador Rogério Zimmermann. Ele foi treinador do Brasil de Pelotas em inúmeras oportunidades. Um cara de boa resenha, assim, sabe? E a gente estava numa coletiva aqui no Joinville, isso há 7, 8 anos, e estava na febre do pé trocado. A febre da história do pé trocado, né? Porque essa transição potencializada pelo Bayern de Munique. Robben e Ribéry. Eles foram os caras que potencializaram isso aí, né? Robben, destro, canhoto pela direita, Ribéry, destro pela esquerda. O Bayern de Munique foi quem fez a ruptura nisso aí e utilizava esses caras. E daí eu cheguei pro Rogério Zimmermann e falei, Rogério, você como treinador de futebol, assim, profissional, o que você acha do pé trocado? E ele me deu uma resposta que eu achei. Ele falou assim, ó, independente de pé, o que precisa é estar levando vantagem. Se você tem um destro na esquerda, um canhoto na direita, tá levando vantagem, fica. Não dá, troca. E isso independe de um comando do treinador. Às vezes até o cara dentro do próprio jogo pode sentir isso. E eu vou te falar, JP, para quem tá marcando, essas trocas constantes é uma droga. Porque até o teu gesto corporal, ele vai ter que mudar. Quando vem o pé trocado, tu tem que cuidar da casinha, porque o cara vai levar para dentro e vai botar na casinha. Quando vem o cara com o pé pro lado da extrema, tu tem que cuidar do fundo, porque se ele trazer para dentro não vai acontecer nada. E você levantou um ponto aí que é fundamental. O Nuno não traz para dentro para bater com o pé esquerdo. Ok. O Andrés, ele fez o gol contra o Internacional, trazendo para dentro. Contra o Fluminense, ele deu um chute que o Fábio fez o milagre. Lembra no segundo jogo da Copa do Brasil? Lá na gaveta, ia ser impressionante. E teve mais um. Mas pelo tanto de jogos que teve desde então, eu acho que é pouco. Entende o que eu quero falar? É pouco. Claro. Ele é muito melhor no 1 contra 1 e dando assistência. E os números mostram isso. Ele tem mais de uma dezena de assistências que ele chegou no Vasco e tem um gol. Então, eu acho que vale pagar o preço de levar ele um pouquinho para a direita e deixar o Nuno na esquerda. Cara, 20 minutos. Vamos ver qual é. Entendeu? E não seria uma novidade, né, Jean, para ele. Muito pelo contrário, é onde ele sempre jogou. É uma das opções. O que eu entendo que o Diniz queria com o Nuno pela direita era aproximar ele um pouco do Coutinho, jogar ele muito mais por dentro, saindo do meio, e como ele fazia de abrir todo o corredor para o lateral, que no caso era o PH, né? Eu e o Jean, a gente até conversou sobre isso recentemente. Mas acabou que não tá funcionando e é uma das formas, sim. Coloca o Nuno na esquerda e retorna com o Andrés pela direita. E o Andrés tem uma coisa que ele corta para o meio, ele corta para dentro, ele tem drible curto, ele tem drible rápido, ele sabe se adaptar. Ele tem muito... Ele cruza de letra. Outra coisa que também você falou do Thiago Mendes, Jean, que você bate na madeira de novo, ele não pode ter uma unha, não pode ter unha cravada, não pode ter gripe, não pode brigar com a esposa, ele não pode ter nada. O Andrés tem que continuar, porque... E ele vem jogando todos os jogos e o nível dele só sobe, né? Impressionante. Na última partida foram 16 dribles certos, né? 16 dribles. Então, essa questão do Andrés, do Nuno, eu acho que sabe o que eu percebo? Cara, eu percebo um Nuno triste em campo. Um Nuno que não vibra. Um Nuno que...
Eu não sei se você teve essa impressão. E quem está nos assistindo aqui, por favor, deixa o like, senta o dedão no like, deixa seu comentário aí, tá? A gente tá aqui para debater. Eu não sei se você tem essa impressão. O Diniz, em determinados momentos, e para mim ficou muito evidente no dia do esporro contra o Mirassol, ele em algum momento, ele vislumbrou na cabeça dele o Nuno sendo o novo Tietê. De toda hora tá carimbando a bola em vários setores do campo. Porque o Nuno não ficava fixo na direita. Eu cansei de ver o Nuno baixar entre os zagueiros lá para receber uma bola. Mas lá na marca do pênalti, uma coisa descabida. Então, eu acho que isso o Nuno nunca vai conseguir fazer. Até por uma questão física. Ele já tinha dificuldade quando ele ficava só na esquerda para jogar 70 minutos. Você imagina ele correndo onde tá a bola. É que não vai acontecer nada mesmo, né? Enfim, O Nuno tem essa característica, né? Com certeza. É. Já. Não, o que acontece? É que nem pegar um jogador de basquete e mandar ele fazer uma outra profissão que ele não tem. É uma característica física dele, né? O Nuno nunca vai ser o Andrés, por exemplo. Não é um jogador leve. Ele não é leve, e é normal, é dele isso. Né? Então a gente exigir que ele tenha esse mesmo comportamento. Agora, retornando ele para a esquerda, ele pode participar mais do jogo, tem mais um poder de finalização e ganha do outro lado. Imagina, o Andrés jogando na posição que ele sempre jogou. E também vou querer ver muito o Nuno com o Cuiabano, porque eu acho que não vai ter tanto aquela queda de física na recomposição no lado esquerdo, né? Então vai ser interessante esse movimento também. Outro detalhe do xadrez específico para o jogo de amanhã é o seguinte. Daqui a pouco a gente vai falar do Zubeldia. Eu tive no Morumbi ano passado, no Vasco 3, São Paulo 1. Você lembra qual foi a zaga do Vasco nesse jogo, JP? O torcedor aqui de Bate-Pronto, se não pesquisar, vai demorar para matar essa zaga, porque foi uma zaga completamente aleatória. Não me recordo. De cabeça não me lembro. Você estava lá, com certeza você não vai esquecer. João Vitor e Lucas Freitas. João Vitor e Lucas Freitas. Essa foi a zaga do Vasco. Tá. E o que acontecia com o São Paulo? O Zubeldia gosta muito do maior perigo do Diniz, da maior fragilidade do Diniz. O Zubeldia adorava trabalhar um pouquinho a bola e aquela inversão no 1 contra 1. Trabalhar um pouquinho a bola e aquela inversão no 1 contra 1. Toda hora. Toda hora. E eu lembro que o Hugo Moura, naquele dia, meio que desceu e disse: eu vou ficar por aqui porque vai dar BO. Eu sou obrigado a ficar por aqui. E fazia essas coberturas. O que eu penso também, dentro de uma estratégia de jogo, e a gente está aqui não para fechar numa estratégia, a gente está aqui para trazer várias possibilidades que a gente imagina que durante a semana podem ser treinadas. Se eu trazer o Andrés pela direita, eu tiro o corredor do PH. Mas será que hoje, para uma equipe que cria tanto como essa equipe do Vasco cria, tá toda hora dentro da área, tá toda hora finalizando, será que eu preciso do PH para criação? Ou eu preciso do PH como um cavalinho para me ajudar aqui atrás? Nessa transição que o Zubeldia tanto gosta, com Zubeldia, com Canóbio, com Serna, com Lúcio, com esse tipo de jogador. Para que será que eu preciso mais do PH? Sendo que o PH, ano passado, foi um dos jogadores do Campeonato Brasileiro com mais duelos vencidos e mais roubadas de bola. Quem joga cartola, eu não sei se você joga cartola ou não, né, quem brinca lá do game, eu já gostava mais. Hoje eu esqueço de escalar, aí já vê meu nível de eu começo aí depois eu largo, porque eu sempre esqueço de escalar, né? Isso. Então, vai tirar o corredor do PH, especificamente amanhã. Será que não era bom ter o PH ao lado aqui do zagueiro da direita e o da esquerda para dar essa recomposição? Por exemplo, no jogo contra o Volta Redonda, o único ser humano com a camisa, com a cruz de Malta no peito, capaz de parar o Igor Catatal, foi o PH. Ninguém mais conseguiu. O Catatal passou por todo mundo como se não fosse nada. E o PH conseguiu. Então tem isso também, sabe, JP? Eu sempre brinco isso. Futebol não é só pensar quem corre para frente, é também ter um entendimento de quem vai correr para trás. Não, entender também o seu adversário. Então, você pode muitas vezes adaptar a sua equipe pelo que joga o adversário. Eu brinco, né, que só o Guardiola e até mesmo o Guardiola pode montar a equipe dele para mandar no jogo, né? Mas a gente não tem o Guardiola, não tem os jogadores do Manchester City e não pode querer que os outros se adaptem a gente o tempo inteiro. Tem que ter esse equilíbrio. E, Jean, você tocou num ponto muito importante. O Puma Rodrigues
pode perceber todo mundo quando estiver assistindo o jogo, ele já atua pisando na área o tempo inteiro, quando tem contra time pequeno. Ele já entra o tempo inteiro nessa diagonal e não tem a parte física do PH de fazer esse retorno, não adianta. Ele é rápido, veloz, mas o PH é um outro cavalo, igual o Andrés. Então os dois podem equilibrar esse lado direito. A minha preocupação vai ser, se jogar o Piton no lado esquerdo e não o Pumita, que eu acho que deveria jogar o Pumita, que fique claro, antes que me xinguem, podem xingar também, eu acho que o Pumita tinha que jogar na esquerda para ganhar na bola aérea e ganhar nessa parte na defesa, né? Eu acho que vai... Amanhã, se não tiver Cuiabano, como eu acho que não vai ter condições ainda... eu também acho que não vai. PH na direita e Pumita na esquerda e acabou. Não tem outra negociação. Não tem. O Pumita, ele... Quer ver, quando o cara só quer assistir o jogo ali, que ele não tem compromisso com a análise, o Pumita passa muito despercebido. E é normal, tá tudo bom. Só que isso que você falou da bola aérea, toda quebrada no canto do campo, ele ganha. Não é que ele disputa, ele ganha. O torcedor que está nos assistindo agora, presta atenção nisso. Toda quebrada no campo do canto, pode brigar pela segunda. A primeira o Pumita ganha. E não é à toa que o Bielsa colocou ele de zagueiro, ele não acordou da noite pro dia, um técnico experiente como ele, falou, o Pumita vai ser zagueiro naquele jogo que ele jogou. Não, é porque ele tem a bola aérea forte. Então, Jean, eu não vejo na minha opinião, eu acho que vai melhorar essa transição no lado direito e no lado esquerdo vai ter um equilíbrio melhor se o Pumita jogar, né? É mais um ponto pro jogo de amanhã que o Vasco tem que se atentar. A bola aérea vai ganhar bastante e é um dos problemas dessa equipe, né? A gente não pode esquecer, bola parada, bola aérea defensiva. Então, escalar uma equipe nunca é você pegar 11 e colocar para jogar. Você tem que analisar as nuances do outro lado, o equilíbrio, como o Vasco joga querendo ter a bola e vai jogar com uma equipe que também gosta de ter a bola, né? A gente tem números também, tem que ter esse equilíbrio, né? Então, assim, é importante ter essa frieza para analisar e colocar os 11 em campo. E é um desafio. É um desafio e tanto, principalmente numa semana aí que você perde 2 jogadores como o Vasco perdeu. E se contar desde o ano passado, os principais pilares do Vasco provavelmente não estão em campo amanhã. Então é um desafio que o Diniz tem. Mas vamos fazer o seguinte, João Pedro, será que o homem tá bem? Será que nesse sábado pela manhã ele tá feliz, tá contente? Opa! Eu gostei desse opa aí. Tudo bem, senhor Igor Silva? Bom dia. Depois de 1 hora falando, aí vocês me acionam, aí eu tenho que responder ainda, mas tô aqui. Bom dia pra você, Fasca, bom dia pro João. A gente tá aí. Igor. Oi. Fala, Igor. Sabe por que eu te chamei agora, Igor? Aham. É o seguinte, eu não sei se você já teve o prazer de ir na Disney. Na Disney é o seguinte, cara. Não tive. Na Disney, quem chega primeiro é o Pato Donald, é o Pateta, O Mickey, ele chega depois. O Mickey, ele é a atração principal, Igor Silva. Tá certo. Então, o senhor é o Mickey certo. das organizações a ver aqui. Por isso que você chega só no topo, entendeu? Na hora que é para você chegar. Igor, vamos lá. Agora nós vamos precisar da tua ajuda, que nós vamos trabalhar um pouquinho com números aí, para dar uma assustada no torcedor vascaíno, para ele dar uma assustada aí. O Igor separou algumas artes aí. Vamos lá, Igor. Vamos ver os números de Vasco e Fluminense nesse campeonato carioca. E algumas verdades que vão caindo por terras, né? Mas enfim. Vamos lá. O Vasco, 7 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. 10 gols feitos, 4 gols sofridos. Fluminense, 7 jogos, 6 vitórias e 1 derrota. 13 gols feitos e 5 gols sofridos. Óbvio que o aproveitamento do Fluminense é muito melhor. Mas daí você olha no gols sofridos, a mágica acontece. O super cuidador, retranqueiro e que fecha a casinha Zubeldia tem 1 gol a mais do que o Fernando Diniz, que solta a equipe. Claro que a gente tem que ser justo também. O Fluminense jogou mais jogos com o time alternativo reserva que o Vasco. Isso é fato. Ninguém aqui está querendo esconder números. Mas isso aqui é algo que a gente precisava trazer. A outra questão, Igor, é essa invencibilidade do Zubeldia como mandante. E isso realmente assusta. Olha esse amasso do Zubeldia no Maracanã. Vou falar um negócio para você, meu amigo. Eu estava lendo alguma coisa essa semana em relação a isso. Se eu não me engano, desde 84 não. Há 84 anos o Fluminense não tinha um desempenho desse como mandante. Realmente absurdo. É isso, né? Absurdo. Há 84 anos, é um dado impressionante. Absurdo. Pô,
Faltavam ainda 20 anos para o Igor nascer e o Fluminense já estava aí com esse tabu aí realmente absurdo, sabe? E se você olhar, o que mais impressiona é os adversários. Porque não foi assim, adversário, tem um monte de joguinho de estadual, joguinho de Sul-Americana contra time. Não, cara, aí tem de tudo aí no meio, tem de tudo. 2 vezes o Flamengo, tá? Botafogo, Galo, Internacional, Bahia. 6-0 São Cara, Paulo. 3-0, 6-0 São 6-0, Paulo. né? Isso, É. 6. Então é uma sequência realmente que a gente vai encarar amanhã. E como você imagina, JP, que vem esse Fluminense para o confronto de amanhã? Bom, a gente estava conversando até fora do ar que o Fluminense é uma equipe que também não tem 11 definidos, né? O Zubeldia trabalha ali com 13, 14, e eu vejo o Fluminense hoje com um sistema defensivo que não é tão forte assim, talvez seja o calcanhar de Aquiles, né? 2 laterais que, como Guga e Xavier, que não se definem quem é o titular, mas que jogam ali e se equivalem também. No lado esquerdo joga o René, que é um lateral com muita fragilidade também, defensiva, no apoio não é diferente. Eu acho que o grande ponto que acertou foi o corredor central do Fluminense. O Martinelli e o Bernal vêm fazendo bons jogos juntos, né? Foi uma equipe que conseguiu equilibrar nesse setor. E aí, por isso, eu não acredito que o Ganso vai jogar como titular, e aí tem John Kennedy na frente. O Fluminense tem um time muito forte ofensivamente, né? Eu acho que o Fluminense deve jogar assim num 4-2-3-1, talvez com o Savarino um pouco mais de liberdade para jogar por dentro. E com corredores muito fortes também, porque o Vasco, do outro lado, tem o Andrés Gomes, que vai dar um calor nessa equipe do Fluminense, né? Eu acho que o Zubeldia entendeu nesses jogos da Copa do Brasil que ele tem um problema do outro lado, que é o Andrés Gomes, que foi brilhante na minha visão nos 2 jogos. E hoje é o melhor jogador do Vasco, né? E assim, eu gosto também muito do Zubeldia, acho um excelente treinador, já achava antes, e hoje o trabalho dele com recorte grande vem sendo muito bem feito pelo Fluminense, né? Ele soube perder, inclusive, na Copa do Brasil, algo que é raro no futebol, admitiu que o Vasco é uma equipe muito qualificada, era também com o Ryan, né, que a gente não pode deixar de falar, mas eu acho que não vai fugir muito desse 4-2-3-1, reforçando muito o meio, e vai ser um jogo de muita posse dos 2 lados. Talvez o Vasco tenha tirado do Maracanã, Jean, até muito pelos dados que a gente trouxe aqui, né, para tentar tirar esse conforto, mas Não. eu acho que na verdade, assim, eu e o Jean, a gente não gosta do gramado sintético, né, algo que muda muito o jeito de jogar também. Na verdade, eu nem deram essa possibilidade para o Vasco, porque se o Vasco, os 2 no Maracanã, ele iria jogar. A questão é que tem o jogo do Flamengo com o Madureira. Não, é verdade, não, isso. Entendeu? Não, Aí o que eu quis dizer, acho que uniu o útil ao agradável, né? Porque hoje, na verdade, o Maracanã me parece muito mais confortável para jogar do que para o Fluminense do que para o Vasco, né? As referências do campo e tudo isso muda, né? Se você parte do pressuposto de um retrospecto desse, não tem muito o que falar. Não tem. É óbvio que eles se sentem mais tranquilos jogando no Maracanã, sabe? No Engenhão, essa questão física. E aí vem outra coisa. Com o eventual desfalque do Thiago Mendes, o Diniz tem 2 possibilidades, né? Aliás, tem 3. Vamos lá. Por posicionamento em campo puro e simples. Tietê, Thiago Mendes. Tá. Não curto. Talvez jogue. Eu sempre tenho que pensar com a cabeça do treinador, do que eu acho, né? Talvez jogue, porque se você perder Thiago Mendes, Coutinho, tudo de uma vez só, e diante do modelo que o Diniz gosta, falta alguém para trabalhar a bola. Ficar um pouco mais com a bola. Por uma questão de gramado sintético, por uma questão do ataque do Fluminense ser bom, por uma questão de movimentação, Hugo Moura. Para descer a marreta em Lúcio e Companhia Limitada. Hugo Moura e Cauã Barros para proteger a entrada da nossa casinha ali. Já que os nossos zagueiros têm uma dificuldade no enfrentamento, talvez segunda. E tem uma terceira, JP, que culturalmente o Vasco quase que nunca utilizou na sua história. Aliás, uma hora eu vou sentar para fazer uma pesquisa sobre isso. 3 zagueiros. Quando todo mundo tiver à disposição, todo mundo, cuiabano, né? Eu vejo o Vasco com muitas possibilidades de jogar com 3 zagueiros. Muitas. Cuesta por dentro, Saldívia na direita, Robert e Renan na esquerda,
Cuiabano e PH como alas mesmo, alas, né? Aí teria que ver se com 1 ou 2 volantes, quem sabe até 2 atacantes lá na frente. Brenner, o que eu quero trazer hoje, e já caminhando aqui para o final desse Faísca Taon, é o seguinte. Eu e o JP, a gente trouxe aqui 15 formações diferentes. Inúmeras possibilidades do Vasco jogar. Táticas e de jogadores. Cabe ao Diniz e à sua comissão técnica extrair o melhor desse elenco. E é tão difícil a vida do treinador, JP, porque é o seguinte, o Vasco chega... Você assistiu, falando em grama sintética, você assistiu essa semana Atlético Paranaense e Corinthians? Ouviu alguma coisa ou não? Eu vi só o início, não consegui ver tudo, mas vi. Tá. Naquela porcaria daquela grama sintética da Arena da Baixada, aquele... Não tem nem palavras pra falar o que é aquilo lá. Porque a desculpa da grama sintética é que a grama sintética é boa. Agora eu vou usar falou, a mesma... né? Agora eu vou usar a mesma do gramado. Ah, mas não, a grama sintética é sempre boa. Não. Tem grama sintética boa e grama sintética ruim. Como gramado natural no Brasil, eu cito pelo menos 10 campos que são tapetes. Morumbi, Beira-Rio, Itaquera, Couto Pereira, Ressacada, Scarpelli, do Atlético Goianiense. Eu posso citar aqui 10 tapetes, que você pode ir lá jogar e, sabe? Então, mas onde é que eu queria chegar? Sabe quantos chutes o Corinthians deu no gol, JP? O jogo inteiro? Não sei. Aí. Gol. E esse modelo não é contestado. Esse modelo não é porque ele está sendo efetivo. Agora, tu imagina, vamos fazer hipoteticamente aqui. O jogo foi 3-0 para o Atlético Paranaense e o Corinthians deu um chute no gol. Detalhe, o Atlético Paranaense perdeu um pênalti. O cara chutou para fora. Como que nós vamos ganhar de alguém se nós damos um chute no gol? Ganha. O futebol te permite isso. Agora, cabe ao Fernando Diniz ter a convicção que ele continua com o mesmo modelo, mas não está conseguindo ser tão efetivo, ou abre mão, talvez, de ser tão dominante no último terço e tenha que moldar a sua equipe para um outro caminho. Enfim, não é fácil. Assim, sendo bem sincero e transparente, na verdade, eu me agrado com a quantidade de produção ofensiva do Vasco nos últimos jogos. Eu queria que o meu time... na verdade, o que eu penso de futebol é meu time finalizando o máximo possível, é o básico do futebol, e fazendo gols. Acho que é parte muito, talvez, da efetividade. O Vasco teve 30... Eu fiz esse estudo. O Vasco teve 31 finalizações, se não me engano, no último jogo. Só que poucas limpas, né? Foram finalizações muito truncadas, o Volta Redonda, né, chegando junto, dentro da área, o Vasco não escolhendo a melhor finalização. Então, assim, isso passa muito também pela ansiedade dos jogadores, né? Mas eu concordo com você, existem formas e formas de ganhar. Você às vezes tem uma bola, vai lá e resolve o jogo, né? Então, eu acho que assim, na verdade, o que pode ter um pouco mais é trabalhar melhor as finalizações, dos momentos mais certos, mas o repertório ofensivo, na minha visão, melhorou muito. E sem o Ryan. Isso, o pessoal fala, mas você tá lembrando do Ryan. Não tem como não lembrar. Até ontem ele tava no Vasco e é o principal jogador. Você perde o jogador e a produção continua alta. Talvez no jogo contra o Flamengo, que foi o pior, não aconteceu isso. Mas em todos os jogos o Vasco teve uma produção muito alta. Então isso não acho que é o problema. Tem um número e tem um dado. Eu não separei, peço perdão, mas eu vi essa semana. É assustador. O Diniz... ele tá sepultando uma música da arquibancada. Sabe qual é a música, JP? Igor, sabe qual é a música que ele tá sepultando ou não, Igor? Pior que não. Aí, não sabe? Eu vou falar. O Vasco é o time da virada? É o time da virada. O Vasco é o time do... Essa música, ela não faz parte do vocabulário do Fernando Diniz. Se eu não me engano, 8 a 9 meses à frente do Vasco, né? Agora, 2 viradas. 2. O Vasco sai atrás. Adeus. É. Em contrapartida, quando ele sai na frente, ele carimba. E repara, é difícil ganhar de 1-0, né? E sabe o que é o pior de tudo, JP? É que eu tenho certeza absoluta que todas essas que ele não conseguiu virar e que ele perdeu,
ele teve não uma, pelo menos 2, 3 chances de ter saído na frente. Eu tenho isso assim. Claro, que é impressionante como o Vasco, nos jogos, ele tem a oportunidade de sair na frente, tem, aí toma gol ridículo, toma gol besta. Aquele gol contra o Bahia, por exemplo, que gol ridículo aquilo. Não tem condição aquele gol. Não tem. Não, aquilo ali, cara, é inacreditável aquilo ali. É inacreditável, sabe? Eu acho, por exemplo, a bola parada, Jean, que a gente comenta, né? Que é uma parte do jogo muito importante. A gente vê como, por exemplo, eu sempre cito os grandes times porque a gente tem que servir até de inspiração, não é igual. O Arsenal cansa de ganhar jogo com o Magalhães fazendo gol de cabeça. Pode ligar a TV que você vai ver isso acontecer. O Diniz cita na coletiva de que o Bahia, nos últimos 10 jogos, não fez nenhuma jogada dessa. E eu entendo o que ele quis dizer, e ele foi muito criticado, porque os analistas eles pegam um recorte ali mais ou menos dos padrões de bola parada do adversário. Naquele jogo, por exemplo, o Bahia é uma equipe que cruza muito fechado, né? E o Rogério Ceni teve a perspicácia, o treinamento, também o feeling dos jogadores dentro de campo, de tirar o melhor finalizador, que era o Juba, tirar ele da área e botar ele no centro do campo. O que faltou ali era, talvez, o técnico orientar e os jogadores perceberem. E aí teve um bloqueio, né? O JP... E o jogador tem que olhar no centro do campo. O Ceni teve a humildade de falar o seguinte: foi os caras ali. Pois é. Entendeu? Exatamente. Eles entenderam ali, foi os caras ali. Em algum momento eles já fizeram aquilo ali. Em algum momento. Mas ali na hora, os caras que tiveram essa decisão. E não teve um do Vasco, e volto a falar, não era para ir na entrada da área, era para ir na marca do pênalti. Estava mais próximo à marca do pênalti do que na entrada da área. Tinha que marcar a zona ali, né? Não era ficar na entrada da área. Jean, só um último ponto também que eu acho que é importante. Não sei se você concorda comigo, o outro aspecto que me preocupa é essa transição por dentro, né? O jogo contra o Bahia ficou claro que foi um problema grave desse time e sem o Thiago Mendes vai me preocupar muito pro jogo contra o Fluminense. Mas vamos ver, tem muitas opções, o Diniz vai ter que quebrar a cabeça, né? Eu acho que agora, sem Verratti, sem Coutinho e com essas outras opções, o adversário não vai ficar tão confortável para lançar essa bola. Sim. A bola não vai ficar tão descoberta. A bola vai ficar coberta e o 2, 3 segundos que ela fica coberta basta para um zagueiro correr para trás, para um volante correr para trás. Porque o gol que a gente tomou do Catatal é porque o Nuno teve a excelente ideia de dar um toque de letra. E o time estava todo bagunçado, que está errado também. Precisa atacar marcando. A bola tá lá, eu preciso estar próximo de alguém aqui para saber a transição. Então, JP, eu acho que essa pressão pós-perda do Vasco tem tudo para melhorar. Aliás, já melhorou. Contra o Bahia, a gente roubou algumas bolas. Algumas bolas na entrada da área não conseguiu matar. Inúmeras, sabe? Enfim, basicamente é isso. JP, queria te agradecer a tua presença mais uma vez aqui, tá conosco no canal. Logo, logo já vem outro convite, se Deus quiser, para falar um pouco de sequência de vitórias, de um Vasco melhor. Deixa as tuas redes sociais aí, os teus contatos para a audiência aqui do Faísca Tá On. Não, Jean, é sempre um prazer esse bate-papo aí de alto nível. Amanhã tem jogo, que seja com uma vitória para acalmar um pouco os ânimos também. A gente está precisando, né? Semana difícil que a gente teve aí, mas vamos ver se o Vasco sai com uma vitória, pelo menos, para dar uma tranquilidade para o jogo da volta. E quem quiser me seguir, @Tática Vascaína, lá todo dia conteúdo sobre o Vasco. E é sempre um prazer estar com o pessoal aí do Atenção Vascaína, já são parceiros há muito tempo e a gente, sempre que convidar, vou estar presente aqui. Obrigado. E o Igor também, né? Tamo junto, Igor. Você foi o Mickey, né, da transmissão, como o Jean trouxe, e abrilhantando mais uma vez aqui nosso bate-papo. Tamo junto. Ô Igor, seja educado e dê um recado para seu pai, Igor Silva. É o mínimo que eu espero de você. Opa! Não, galera, assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu fico até meio, assim, pensativo com tudo que tá rolando no Vasco, assim, porque eu sempre tenho pensado nisso. É um novo momento que a gente tá vivendo, né, cara? Tipo, o Vasco é meio House of Cards, é uma parada meio, sabe, assim, quando você pensa que acabou a última temporada, vem uma temporada nova, quando a gente tava na desgraça, ninguém queria abandonar. Agora que a gente tá melhorando, o cara pula fora, aí acontece um monte de coisa. Mas independente de opiniões, cara, assim... fico pensando que é realmente um novo momento que o Vasco vive e, cara, parece que algumas coisas realmente são só com o vascaíno, cara, não tem jeito, assim. Eu fico tentando pensar, assim, fico nos outros clubes, assim, eu fico, cara, nem o Corinthians, assim, sabe, que é meio também obscuro com algumas paradas, rola algumas coisas desse tipo.
Mas, enfim, no geral, fica meu abraço pra vocês aí, abraço pra todo mundo que tá assistindo esse programa. Hoje, cara, comemorar o aniversário do Coroa, né? Que na verdade foi ontem. Mas ontem ele trabalhou e tudo mais. Aí sabe que hoje ele também tá trabalhando. Aí meu irmão vai chegar, a gente vai se juntar aqui, fazer uma comemoração pra comemorar o aniversário do meu pai aí. 57 anos do tricolor Itamar Barreto, o Franco. A Trico vai ganhar o presente amanhã. Cláudio Spinelli entregará o presente para ele meu Deus amanhã. do céu. Meu Deus O pai do céu. quer ver sempre o filho feliz, Igor. Pode ficar tranquilo. Pô, não, e a gente tava pilhadão, né? Nem isso a Ferdi conseguiu fazer direito. A gente tava pilhado pro jogo ser no sábado pra poder assistir junto, né? Porque ia estar eu, meu pai e meu irmão. Meu irmão já vai voltar, etc. Mas jogo no domingo aí complica, né? Meu irmão já vai ter voltado, a gente não vai conseguir assistir junto. Ô Igor, você falou em série, e aqui, tirando as séries que tem a ver com esporte, Michael Jordan, Schumacher, Senna, Pelé, Maradona, tudo que tem a ver com esporte eu assisto. O que não tem a ver com esporte, eu não sei nada de nada, eu não vejo nada, Cara, eu sou um dos maiores ignorantes da face da Terra quanto a série. Aí o meu filho me chamou, agora, final do ano, hein? Tem que ver uma série comigo, não sei o quê. Tá bom, filho, qual é a série? Breaking Bad. Breaking Bad, tem que assistir comigo, não sei o quê. Bom, é bom. Já viu, JP? Já, assistiu ou não? Todinho. Tá. Você viu, Igor? Essa eu já também. Tá. Aí, meu amigo, medo. e eu fui com o coração desarmado, tá? Eu fui com o coração desarmado. Aí eu tô aqui no sofá. Primeiro episódio, pá. O segundo, pescada. Terceiro episódio, meu filho não deixou eu ir no sofá. Eu já tinha aqui num cadeirão do lado, para não dormir. Para resumir para vocês, eu acho que eu fui até o 8º, 9º episódio. Eu disse, tá, não dá para trazer um resumo disso aí rápido, que eu não aguento mais isso aí, cara. Eu não aguento. E pronto. Parou a temporada, ele continuou. Ele já tá vendo, acho que a terceira vez agora. Não dá. A única coisa que tira o meu sono é o Clube de Regatas Vasco da Gama. O resto eu não consigo ficar para assistir. Mas, enfim, galera, obrigado, Igor, pela disponibilidade. Obrigado, JP. Deixa o like, compartilha, dá a sua escalação para amanhã. E a gente se encontra amanhã aqui às 17 horas no melhor pré-jogo do YouTube Vascaíno. Um abraço, fique com Deus e um ótimo final de semana. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!